1, 2, 3, 4. Aleluia, 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 Em Isaías 43, 25, o Senhor nos diz: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Naum 1, verso 7, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Salmos 30, versos 11 e 12, converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, graças te darei para sempre. Salmo 126, versos 1 a 3. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Salmo 30, versos 4 e 5. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 87, verso 7. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Aleluia! Ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de sorriso, e os nossos lábios de júbilo cantaram um novo canto ao Senhor. Júbilo mudou meu jeito de ver e dirigir minha vida. As coisas simples que faço agora trazem alegria. Estar com minha família, comer o pão dia a dia, ter uma vida que tudo glorifica o Senhor. Júbilo, júbilo, muita alegria, júbilo. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de sorriso, e os nossos lábios de júbilo cantaram um novo canto ao Senhor.
Jesus, como é bom servir o Senhor, Jesus. Oh Deus, como é bom perceber o quanto o Senhor tem transformado a nossa vida, Jesus. O Senhor tem nos abençoado tanto, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amamos pertencer ao Senhor, louvar o Teu santo nome, bendizer o Senhor. É bom demais, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença conosco e pela transformação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, em nossas casas, Senhor, em nosso coração, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia.
suficiente. Todas as nossas fontes estão em Ti, Jesus. O Senhor é tudo para nós. A nossa alegria, Senhor, nosso vigor, nosso destino, Senhor, nosso propósito, Senhor. O Senhor é suficiente. É suficiente. É suficiente. É suficiente. Vamos lá, declara. Ajoelhado aos teus pés, me prostro e de joelhos ante a ti eu oro, clamo por teu poder e tua comunhão, Senhor Jesus, és tudo para mim. Ajoelhado aos teus pés, me prostro e de joelhos ante a ti eu oro,
tua comunhão, Senhor Jesus, és tudo para mim. És tudo para mim, meu mestre, és tudo para mim, meu mestre. Sinto teu amor ao pensar na cruz, és tudo para mim. Ajoelhado aos teus pés, me prostro e de joelhos ante a ti eu oro, clamo por teu poder e tua comunhão, Senhor Jesus, és tudo para mim. És tudo para mim, meu mestre. És tudo para mim, meu mestre. Sinto teu amor ao pensar na cruz. És tudo para mim. És tudo para mim, Senhor. És tudo para mim, meu mestre. És tudo para mim, meu mestre. Sinto teu amor ao pensar na cruz. És tudo para mim. Sim, Senhor. O Senhor é tudo. Todas as minhas fontes estão em Ti, Senhor. O Senhor é minha alegria. O Senhor é minha vida. O Senhor, ó Deus, é a minha salvação. O Senhor é o meu sustento, Jesus. O Senhor é o meu destino, o Senhor é o meu propósito, Senhor. Me alegro estar em Tua presença, Senhor, e louvar o Teu santo nome, ó Deus, porque eu me encontro em Ti, Senhor.
Tudo que preciso está em Ti, Jesus. Tudo que preciso está em Ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. O Senhor é a minha vida, a minha alegria. Bom dia, meus irmãos. Chegamos ao nosso momento de contribuições e eu gostaria de convidar a todos a abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20, onde está escrito assim: Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em outro lugar, as Escrituras dizem que Abraão é o nosso pai da fé. Está em Romanos 4:11. É por isso que nós, como filhos, devemos olhar para os seus atos justos e que eles sirvam de exemplo para a gente. Nesta passagem que eu acabei de ler, a gente falou sobre Melquisedeque. É uma figura enigmática da Bíblia, mas que claramente ele era um representante do Senhor. E Abraão, quando percebeu essa realidade, entregou a ele o dízimo de tudo. Bom, o que eu quero ressaltar aqui são duas coisas. A primeira é que esta foi uma atitude voluntária de Abraão. É bom a gente se lembrar que a lei mosaica, que viria a prescrever a obrigatoriedade do dízimo, foi entregue por Deus a Moisés cerca de 600 anos depois do que a gente acabou de ler. Em outras palavras, Abraão não foi constrangido por nada a entregar qualquer coisa ao Senhor. Ele o fez movido pela gratidão a Deus, por tê-lo abençoado, no episódio narrado nos versos que antecedem esse momento que acabamos de fazer referência. Então, Abraão foi voluntário, a oferta dele foi marcada por essa característica. E o segundo aspecto que eu queria destacar aqui foi a generosidade de Abraão. De novo, a lei que estava por vir, ela estabeleceria pormenorizadamente quais os produtos estariam sujeitos ao dízimo. Porque o dízimo levítico não recaía sobre todos os produtos, todos os grãos e sobre todos os animais dos hebreus, eram apenas alguns. Mas Abraão não economizou. O trecho diz: Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Por isso, eu queria convidar aqueles que nos escutam agora a participar deste momento de contribuição financeira com um espírito semelhante ao de Abraão, com liberalidade e sem constrangimento. Afinal,
Está escrito em Romanos 11:16: se é santa uma parte da massa que é oferecida como as primícias dos frutos, a massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também o serão. Então, que as nossas ofertas sejam expressões generosas de gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez em nossas vidas e que estas sejam santificadas mediante a entrega total e voluntária das nossas vidas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Nosso Pai amado, queremos agora com o coração grato, Pai, reconhecer as bênçãos, Senhor, que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, Pai. Apesar de não merecermos, Senhor, o Senhor tem nos dado graça, Senhor, tem nos sustentado, tem nos guardado nesses dias complicados, Pai. Obrigado, Senhor. Queremos reconhecer a Tua mão que não se fecha sobre nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai. Que possamos retribuir, Senhor, com o coração grato, rendido, Senhor, de forma voluntária, Pai. Que sejamos generosos, Pai, e clamamos também, Senhor, por aqueles que vão administrar esses recursos, Senhor, que o Senhor dê sabedoria para gastar da forma devida, Senhor, para engrandecer o Teu reino, Pai. É o que nós te pedimos, consagramos, Senhor, essas ofertas que vão ser feitas agora, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E agora os irmãos podem fazer suas transferências bancárias. Na tela agora vai estar aparecendo os dados para aqueles que congregam no Sudoeste poderem fazer essa transferência, e os de outras localidades façam com as suas informações locais. Bom dia a todos, com a nossa saudação no glorioso e poderoso nome de Jesus. Trazemos a nossa palavra de carinho, de agradecimento, de reconhecimento pela sua participação conosco na celebração desta manhã. E nós esperamos que cada momento, cada ato dessa celebração seja uma grande bênção na sua vida. E nós confiamos que o Senhor estará ministrando a sua palavra ao seu coração nesta manhã. E hoje o nosso tema é muito interessante, porém uma das coisas não muito fáceis de ser praticadas. Nós vamos falar sobre contentamento. E nós vamos começar com a leitura do Salmo 131, que diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel.
desde agora e para sempre. Um teólogo chamado Karl Barth, que nasceu em 1886 e viveu até 1968, foi um homem muito conceituado e que seus pensamentos teológicos revolucionaram toda a teologia do seu tempo, e até hoje os centros teológicos, as universidades, os pregadores são profundamente influenciados pelos pensamentos teológicos de Karl Barth. Uma vez ele foi perguntado qual o pensamento teológico dele ele considerava o mais profundo de todos. O que será que ele tenha respondido? A pergunta esperaria algo muito profundo, por causa do conceito que aquele homem gozava. E sabe qual foi a resposta dele? Ele disse: é o fato de que Jesus me ama, pois a Bíblia o diz. Esse era o conceito teológico mais profundo para esse homem de Deus. E para nós também deve ser o fato de que Jesus nos ama. E este fato é tão importante, é tão maravilhoso, porque em Jesus Cristo nós temos todo o nosso contentamento. Eu quero falar o Salmo de novo, mas quero falar na versão que eu estou mais acostumado, que diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Este salmo fala de contentamento, e como veremos a seguir. Mas primeiro quero falar um pouquinho sobre o problema do descontentamento, para depois a gente fazer um contraste com o próprio contentamento. Descontentamento é não confiar em Deus. Descontentamento é uma linguagem silenciosa, que diz: eu não confio em Deus. O descontentamento é também uma reclamação silenciosa contra a providência de Deus. O descontentamento exibe o desejo de ser soberano. O fato de eu nunca me sentir satisfeito é uma atitude de desejo de ser soberano. O descontentamento é cobiça de coisas as quais Deus não nos concedeu. Pode até ser que ainda nos conceda, mas o descontentamento é a cobiça de coisas que Deus não nos concedeu ainda. O descontentamento comunica que Deus deve ter cometido algum equívoco. Se eu não tenho aquilo que eu quero, Deus deve estar enganado.
Deus deve estar equivocado, porque eu não tenho algo que eu gostaria de ter. O descontentamento nega a soberania de Deus, dizendo silenciosamente que Deus não é capaz de suprir a cada uma das nossas necessidades. O descontentamento exalta o conhecimento e a astúcia humana. E o descontentamento agrava os 10 mandamentos. Vamos citar alguns dos mandamentos aqui e ver como que o descontentamento agrava os mandamentos de Deus. Por exemplo, cobiçar o cônjuge alheio é não contentar-se com o próprio cônjuge. Cobiçar a propriedade alheia é não contentar-se com o que tem. E mais ainda, parece muito difícil da gente compreender: matar alguém é não contentar-se com a própria vida e competir com aquela pessoa a quem a gente vai assassinar. Nós, seres humanos, procuramos contentamento no lugar errado, nas coisas materiais. As coisas materiais são boas, Deus nos deu as coisas materiais para o nosso aprazimento e para a nossa manutenção. Mas o contentamento não vem através das coisas materiais. O país mais rico do mundo, no ano de 2019, melhor dizendo, tinha 5 milhões de pessoas milionárias e 269 pessoas bilionárias, à frente do segundo país mais rico do mundo, que só tinha 29 bilionários. Entretanto, a estatística mostra que nesse país mais rico do mundo, somente 20% das pessoas são felizes. E este fato trágico de falta de contentamento nesse país tão rico levou um psicólogo chamado Ed, da Universidade de Illinois, a afirmar que materialismo é algo tóxico à felicidade. Esse psicólogo disse, e parece que ele está certo, materialismo é algo tóxico à felicidade. E ele continua dizendo que os mais ricos materialistas não são felizes, como aqueles que não se preocupam tanto na obtenção de bens e não se importam com o consumismo. Então, contentamento é algo do interior da pessoa. Bens e riquezas em si mesmos não são maus e não são responsáveis nem pelo contentamento, nem pelo descontentamento das pessoas.
As coisas são em si mesmas neutras. O problema ou a virtude está no interior das pessoas. Não é pecado ser rico, desde que essas riquezas sejam adquiridas pela dignidade. A pobreza não é pecado, desde que ela não seja por complacência. Em Provérbios capítulo 13, versículo 7, nós temos as seguintes palavras: alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. O que temos aqui nesse versículo é que alguns que são ricos, às vezes se sentem miseráveis. São ricos, mas se sentem miseráveis. Outros, mesmo pobres, são pessoas realizadas e exuberantes. Então, aqui em Provérbios 13, 7, mostra isto, que não são as coisas materiais o ponto-chave para definir o estado de espírito de contentamento de uma pessoa. Contentamento é um bom estado de alma, é paz interior, é não ter que alimentar preocupações, é não temer más notícias. Tratamos desse assunto aqui, sabe por quê? Porque é muito importante ser e estar contente, é uma pessoa estar de bem consigo mesma. E todos nós demandamos e buscamos esse estado de espírito. Ora, quem não quer estar de bem consigo mesmo? Quem não quer paz interior, sossego? A vida sem contentamento não vale a pena. Agora vamos ver um pouquinho sobre a natureza do contentamento. Por que contentamento é tão importante? O sentimento de contentamento é o de estar realizado ou satisfeito, próspero, seguro, realizado, cheio de bondade. É estar ou sentir-se pleno, transbordante, sem falta, sem vácuo. É uma pessoa que se sente plena e segura. Contentamento é uma conexão com a boa e sadia imagem mental de si mesmo. É um sentimento de satisfação com a vida, a qual não é baseada em circunstâncias. Contentamento é muito importante, porque a pessoa contente vive uma vida plena. O verdadeiro contentamento está presente na vida da pessoa, tanto antes como durante, bem como depois, ou até mesmo na falta do suprimento das necessidades. É uma questão de estar em Deus,
de estar em Cristo Jesus. Salmo 131, que nós falamos no início, diz que no contentamento não há soberba, não há orgulho, não há altivez. No contentamento, a pessoa não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais. A alma dessa pessoa está calada e sossegada. Não há alarme, não há alarde. A pessoa cheia de contentamento. Imagine comigo a figura que o salmista coloca, é como uma criança que acabou de ser amamentada nos braços de sua mãe. Eu posso imaginar uma criança que acabou de ser amamentada, se revolvendo nos braços da sua mãe, dando aquela gemurazinha, aquele ressoarzinho da criança, respirando, exalando a sua satisfação. Contentamento, como diz o finalzinho do Salmo 131, é esperar sempre no Senhor. Como seria importante, como é importante, como é desejável para todos nós uma vida de contentamento. Qual seria o segredo do contentamento? Contentamento não é tão fácil como falar. É uma das mais raras virtudes da vida, é tão rara como a própria humildade. E no Salmo 131, contentamento e humildade andam lado a lado. Contentamento e humildade andam de mãos dadas. E ainda podemos dizer que humildade e contentamento coexistem e são relacionados. A pessoa contente é sempre humilde. A pessoa humilde é sempre contente. Contentamento não vem naturalmente. É preciso ser buscado. O apóstolo Paulo disse que ele aprendeu contentamento. Ele aprendeu, ele disse, aprendi ser contente em toda e qualquer situação. A tendência natural do ser humano é de ser descontente, é de reclamar. A natureza decaída pede sempre mais e está sempre em busca de mais satisfação no mundo exterior. O teólogo Paulo Tripp pontua descontentamento como sendo ele pontua descontentamento pela expressão se apenas eu tivesse mais isto, se apenas eu tivesse mais isto. Exemplo, se eu apenas tivesse mais dinheiro, se eu apenas tivesse um outro cônjuge, se eu apenas tivesse outros filhos, se eu apenas congregasse numa igreja melhor, se eu apenas... E assim vai, sempre nessa busca de algo mais. Li uma breve história
que conta de uma senhora cozinheira lá no Reino Unido. Ela estava precisando de um dinheiro e ela falou com um amigo que estava precisando de 5 libras. E esse amigo deu a ela essa oferta de 5 libras. E ela o agradeceu efusivamente, e ele logo saiu daquele local onde ele estava, mas ficou do lado de fora, esperando, observando, para ver se a mulher agradeceria a Deus pela oferta recebida de 5 libras. Ele ficou olhando. De repente, a mulher olha para um lado, olha para outro e diz assim: ah, por que eu não pedi 10? A falta de contentamento nos leva sempre a achar que recebemos pouco. Tem outra história melhor. O nosso querido missionário Geraldo Holmquist, depois de passar 25 anos servindo como missionário no Brasil, voltou aos Estados Unidos para passar sua velhice e aguardar a sua chamada para a eternidade. E algumas pessoas aqui do Brasil, pessoas nossas, conhecidas, parentes, amigos, resolveram mandar alguma oferta para ele nos Estados Unidos. E por um pequeno período eu servi de intermediário para fazer esses depósitos e fazer as comunicações. E numa dessas vezes eu escrevi para ele, você pode ver aí na tela o texto que eu escrevi e o e-mail que ele me mandou de volta. Eu escrevi assim: querido pastor Geraldo, espero que o senhor e dona Meire estejam bem e felizes. Tudo bem conosco. Tenho a alegria de informá-lo que hoje depositei em sua conta do Banco do Brasil a importância tal. Vou lhe informar depois quais foram os irmãos que fizeram as ofertas. Um abraço, Irã. Veja o que ele respondeu: Irã, amado, entrei agora no internet e recebi sua carta. Com verdade, quase caí de costa. Que coisa! Por quê? Uau! Que emoção! Como pode ser? Não merecemos, não merecemos, não acredito, não merecemos. Ainda falta palavras adequadas. Não sou dado a chorar, mas estou chorando de verdade. E ainda mais, chegou a sua carta justamente hoje, o dia do aniversário de Dona Meire. Não consigo parar de chorar. Ela faz hoje 84 aninhos. É 11 horas de manhã, no momento, e ela ainda está dormindo. Não está sentindo muito bem. Está melhor do que era, mas ainda não está muito boa. Vou falar com ela quando acordá-la para almoçar. Não posso imaginar a reação dela quando ficar sabendo o que vocês tenham feito para nós.
Vou parar por aqui para fazer almoço. Estou cozinhando para nós esses dias por causa da condição dela. Vou falar mais depois. É impressionante um coração cheio de contentamento. Eu tive a honra de visitar pastor Geraldo, lá onde ele estava morando nessa época. Você pode ter certeza que ele não estava morando numa casa chique. Você pode ter certeza que ele não estava andando num carro novo. E a sua esposa agora estava internada numa casa para idosos, porque nem ele estava dando conta de cuidar dela. Pouco tempo depois dessa carta do pastor Geraldo, ele escreveu, e esse documento eu não tenho nos meus arquivos, mas ele escreveu: estou muito agradecido pelas generosas ofertas de vocês. Elas têm sido uma grande bênção para nós. Contudo, não mandem mais ofertas, pois estamos bem, e isso poderia ser destinado para outros que precisam, como missionários que estão na ativa. Deus os abençoe. Que maravilha, um coração cheio de contentamento. Observações comuns parecem comprovar que as pessoas querem ter para ser, quando na verdade deveria ser para ter. Porque isto é uma auto-idolatria. Um senhor, membro da igreja, muito angustiado, procurou o pastor para queixar da sua sorte. Esse homem estava no meio de uma crise financeira, e esse homem começou dizendo: pastor, eu perdi tudo o que tinha. O pastor olhou para ele e disse: que pena, meu irmão, você perdeu a fé. Lamento muito que você tenha perdido a sua fé. E o homem disse: não, eu não perdi a minha fé. O pastor disse: sinto muito que você perdeu o seu caráter cristão. Pastor, o senhor não entendeu, eu não perdi meu caráter cristão. O pastor disse para ele: sinto muito que você perdeu a sua salvação. Aquele homem replicou: ó pastor, o senhor ainda não entendeu, eu não perdi a minha salvação. O pastor então fez a seguinte observação: então, você não perdeu nada do que seja essencial, porque você não perdeu nenhuma dessas virtudes importantes que nós estamos falando. Todos nós precisamos aprender a orar como aquele velhinho do século XIX. Ele estava à mesa para a sua refeição e o cardápio era pão e água.
E ele abaixou a sua cabeça e declarou: graças a Deus por tudo isso, mas Jesus. Perguntaram a um dos mais ricos empresários, dono das lojas J.C. Penney, qual o segredo do seu sucesso? E ele respondeu: duas coisas. Ele disse: duas coisas: adversidade e Jesus. Jesus é a nossa satisfação plena. Dois amigos estavam sobrevoando uma região montanhosa do Tennessee. De repente, eles viram um lago. E um deles disse: eu nasci e cresci nessa região aqui. E eu pescava muito aqui nesse lago. Quando eu estava pescando e passava uma aeronave, eu morria de vontade de estar naquela aeronave. Hoje eu estou aqui voando, sobrevoando esse mesmo lago, morrendo de vontade de estar pescando nele. Nós não temos contentamento. Se você está pescando no seu lago, você quer estar voando. Se você está voando, você quer estar pescando. Parece que o ser humano é mesmo insaciável. John Stott, um teólogo moderno, um teólogo da nossa época, e eu tenho até o privilégio de tê-lo conhecido pessoalmente, e tenho a alegria de ter um livro dele autografado por ele. John Stott disse: contentamento é o segredo da paz interior. Isto nos lembra a verdadeira, nua e crua verdade, de que nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. A vida, de fato, é uma peregrinação que vai de um momento de plena nudez até outro momento de plena nudez. Então, ele disse, John Stott continua dizendo, então, devemos viajar leve e livremente. Nosso inimigo não são as posses materiais, mas o apego a elas. Nossa batalha não é a falta das coisas, mas é não saber o quanto nos basta. A simplicidade diz: se tivermos comida e roupa, nós estaremos contentes. Para nós cristãos, contentamento significa que se tivermos Jesus, é o suficiente. Na busca por contentamento, o ser humano erra de duas maneiras principais. Uma é desprezando Deus e outra é tomando as próprias iniciativas que não satisfazem, não trazem contentamento, só agrava a situação. Como diz o profeta Jeremias, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte da água viva.
e cavaram para si as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Vamos ver este versículo em uma outra versão, que diz assim: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. Em Jeremias 2,13, que acabamos de ler, temos 2 propostas de contentamento. Uma é Deus, o eterno Deus, que é o manancial de águas vivas. Outra proposta são as próprias iniciativas que não têm valor nem eficácia. No manancial que é Jesus, podemos encontrar todo o contentamento para a nossa vida, em todas as áreas, no corpo, na alma e no espírito. Em João 7,38, Jesus nos assegura da sua suficiência, que diz assim: no último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Em João 6, 32 a 36, Jesus nos assegura que Ele é o pão da vida, que nos traz contentamento. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. E em João 4, nós temos o maravilhoso encontro de Jesus com a mulher samaritana, aquela mulher que não se contentava, era uma mulher insaciável, conforme diz a história. No meio da conversa, Jesus disse àquela mulher: ah, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. E Jesus continua: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher se interessou naquela hora e pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Aqui Jesus toca no ponto central daquela mulher, dizendo: vá, chame o seu marido e volte. Ela disse: não tenho marido. Jesus lhe replicou: de fato, o fato é que você já teve 5,
E o homem com quem você mora, com quem você vive, não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Aquela mulher não tinha contentamento, e uma das áreas da sua fraqueza era um casamento atrás do outro. Que pena, que tragédia, que a humanidade não se satisfaz. Essa mulher sofria daquela síndrome que eu falei no começo. Ah, se mais apenas isto, se mais apenas aquilo. Quero fazer algumas perguntas para nós irmos nos encaminhando para o final desta palavra. Está a sua alma perturbada ou quieta na presença do Senhor? Está a sua alma silenciosa ou gritando de angústia neste momento? Você está como uma criança desmamada nos braços da mãe? Ou tem sido uma alma que perambula em busca de sossego? Você tem sido soberbo e os seus olhos vagueiam em busca de grandes coisas? Ou você já aprendeu a conformar-se com o Senhor? A sua alma já aprendeu a esperar em Deus? As maiores riquezas de uma pessoa são descanso de espírito, paz interior, conforto pelo contentamento. Possivelmente sua alma possa estar hoje agitada, ao invés de calma, angustiada, ao invés de confortada, gritando, ao invés de silenciosa, se debatendo, ao invés de descansando, culpada, ao invés de perdoada, ansiosa, ao invés de confiante, fatigada, ao invés de aliviada. Como está a tua alma nesta manhã? Esta manhã é para nós encontrarmos descanso, sossego e contentamento em Deus. Entretanto, o Senhor está pronto a te socorrer. Ele foi morto, ressuscitou e está vivo entre nós. Em Mateus 11:38, Jesus nos estende a sua amável e eficaz convite. Venham a mim. Mateus 11:28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tenham sobre vocês, tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Às vezes indagamos, por que estou tão descontente? Hoje, Deus está nos chamando a uma vida de contentamento. Ele está nos ensinando um estilo de vida de humildade, uma vida de esperança. Tenho, para terminar com vocês nesta manhã, uma história tocante que quero deixar com vocês.
O missionário estava liderando um momento de louvor numa reunião em um leprosário em Trinidad e Tobago. Ele estava liderando uma reunião de louvor em um leprosário. Logo depois ia partir de volta para o seu país, porque a sua viagem missionária era de curta duração. O missionário perguntou se alguém queria sugerir um hino favorito para que todos cantassem. Imediatamente uma senhora virou e o missionário ficou aterrorizado quando viu o rosto daquela mulher. Coisa que ele jamais imaginava ver em sua vida. Ela não tinha as orelhas, não tinha o nariz, e os lábios já tinham desaparecido. Contudo, ela levantou as mãos, que também não tinham os dedos, e pediu: será que poderíamos cantar o hino Conta as Muitas Bênçãos? O missionário iniciou o hino, mas não conseguiu concluir. Uma pessoa depois comentou: eu penso que você nunca mais conseguirá cantar esse hino. O missionário disse: eu vou conseguir sim, mas nunca mais como eu cantava antes. E eu trouxe para declamar para vocês o hino que aquela mulher queria cantar. Naquele estado deplorável, ela queria lembrar das bênçãos de Deus. E o hino diz: se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Há contentamento no seu coração? Você quer aprender mais sobre isto? Jesus é o mestre que pode te ensinar. Entrega a Ele agora a sua vida, em nome de Jesus. Pai, entregamos a Ti esta palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo a implemente poderosamente no coração de cada um que a recebeu nesta manhã. Assim oramos e pedimos que nos ensine a grande lição do contentamento, para que sejamos agradáveis e aceitáveis diante de Ti. Renovamos a nossa confissão de fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso eterno Salvador. E reentregamos a Ele a nossa vida agora. Fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Agora chegou a hora da nossa intercessão, do momento da nossa oração.
Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos imprevisíveis, e isso tem gerado ansiedade em muitas pessoas. Não saber o amanhã nos traz insegurança. Eu gostaria de ler lá em Mateus 6, 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Os filhos de Deus confiam nele. Buscar seu reino é buscar a Deus, o próprio Jesus. Jesus falava em parábolas e somente alguns entendiam. Por quê? Porque as parábolas eram reveladas àqueles que confiavam em Deus, que buscavam o reino dele, em primeiro lugar. Estes compreendiam que Jesus estava falando e confiavam nele. E assim, toda a ansiedade se dissipava. Porque onde há confiança, não há lugar para ansiedade. A palavra de Deus foi escrita há muitos anos, mas ela se aplica a toda e qualquer situação, seja pandemia ou qualquer outra situação, desemprego, enfermidade, seja o que for. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E agora nós vamos orar por isso, vamos pedir, vamos clamar para que o Senhor estabeleça o reino dele nas nossas vidas e que toda necessidade seja suprida, porque ele é um Deus fiel e ele vai suprir. Creia nisso. Pai querido e amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, Deus, pela riqueza da tua palavra, que nos traz consolo, Senhor, que tira de nós toda a ansiedade, que nos revela, Senhor, a tua vontade para nós. Revela, Deus, aquilo que o Senhor quer que a gente viva nos nossos dias, Senhor. E nesses dias, Senhor, de inquietação da nossa alma, Pai, nós pedimos o teu milagre nas nossas vidas. Queremos buscar o teu reino em primeiro lugar, Senhor. Queremos estar contigo. Queremos, Senhor, ouvir a tua voz. Queremos a tua justiça, Pai, sobre nós, sobre a nossa vida, para que todas as outras coisas nos sejam acrescentadas. Eu te agradeço, Deus, porque esse tempo, Pai, de isolamento social, Senhor, distanciamento, o Senhor tem nos ensinado tantas coisas, Pai. Que esse seja um tempo de santificação para as nossas vidas, para os nossos lares. Que as nossas famílias, Senhor, sejam tocadas, Senhor, pela santidade. Que possamos ser, Senhor, restaurados dia a dia. Que os nossos relacionamentos quebrados sejam restaurados. Que famílias nessa hora sejam tocadas, Senhor, com o teu amor, com o perdão, com a misericórdia, Deus, com a compaixão. Que possamos viver, Senhor, a tua palavra verdadeiramente, Senhor. Traz, Senhor, para nós, Senhor, a cada dia a revelação da tua palavra, Senhor, do teu reino, do que significa te buscar, Senhor, do que significa, Senhor, te servir inteiramente, Deus. Eu te agradeço, Pai, e peço, Deus, a tua provisão nos lares, Senhor, aqueles lares, Senhor, onde as pessoas estão desempregadas, não estão conseguindo, Senhor, produzir agora, que o Senhor seja... que o Senhor traga o suprimento para elas nessa hora, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que haja milagre nesses lares, que haja cura, Senhor, das enfermidades, Pai. Que haja, Senhor, perdão nos relacionamentos, Senhor. Que possamos estar cada dia, Senhor, mais parecidos contigo, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, e te agradeço, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor tem ouvido a nossa oração. O Senhor tem visto o nosso clamor, Pai. Obrigada em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus.
Bom, meus irmãos, agora chegamos ao momento muito importante também da nossa celebração, momento da nossa participar da ceia do Senhor. E para começar, eu queria pedir que vocês abrissem a Bíblia em Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 21, onde está escrito: Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de hisopo no sangue que estiver na bacia e passem na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Bom, então agora vamos participar de uma celebração que nos remete a dois eventos. Um ocorrido há quase 2.000 anos e o outro há mais de 5.700 anos. Acabamos de ler a passagem que fala sobre o evento mais antigo desses dois, que é a instituição da Páscoa judaica, quando Deus libertou o seu povo, Israel, da escravidão do Egito. Mas, para isso, o Senhor que ia enviar a 10ª praga sobre aquela terra, a qual ceifaria a vida dos primogênitos de cada casa, ordenou que cada família de judeu sacrificasse um cordeiro e que tingisse a porta de cada residência com um pouco do sangue dele. Dessa forma, Deus livraria o seu povo da morte e da escravidão, encaminhando para a conquista da terra prometida. Mais de 3.500 anos depois disso, Jesus Cristo, 2 dias antes de se entregar para morrer na cruz, celebrou esta Páscoa com seus discípulos. Todos os que estavam à mesa sabiam o que aquela refeição significava. Era a Páscoa que era celebrada com uma refeição completa, com carnes, ervas, pão e vinho. E era realizado por família. No entanto, Jesus destacou 2 destes componentes, o vinho e o pão. Suas palavras, tomem, isto é o meu corpo, e isto é o meu sangue, da nova e eterna aliança, fazem sua identificação com o cordeiro do Êxodo, que acabamos de ler. Mas a diferença entre o cordeiro do Êxodo e Jesus Cristo é que, enquanto o cordeiro do Egito morreu para salvar da morte física uma pessoa, para aquela noite, o Messias morreria para salvar de forma definitiva da morte eterna todos os que nele crescem. Naquele dia que Jesus celebrou a Páscoa, Deus estava novamente libertando o seu povo da morte, só que agora era dando ao seu povo a eternidade, e também libertando o seu povo da escravidão, só que agora não mais do Egito, mas da escravidão do pecado, encaminhando não mais para Canaã, mas para a nova terra prometida, o reino dos céus. E o que fazemos hoje é relembrar tudo isso. Cumprimos uma ordenança sua, registrada em Lucas 22, para fazermos isso em memória dele. O que ecoa o verso 14 de Êxodo 12, que diz: celebrem este dia como decreto perpétuo. Que hoje possamos, simbolicamente, pintar a porta da nossa casa ou de nosso coração com seu sangue, como sinal identificador de a quem nós pertencemos, e possamos celebrar a nossa redenção da escravidão do pecado e a continuidade de nossa caminhada rumo à nova Canaã, graças ao perfeito sacrifício ofertado por Cristo naquele dia em Jerusalém. Então, eu queria convidar os irmãos agora a se servirem do pão, primeiramente. Vamos orar agradecendo pelo pão que representa o corpo de Jesus. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esse sacramento que Tu deixaste para nós, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos hoje aqui, Pai, celebrando a Tua memória.
trazendo, Senhor, a nossas mentes, Pai, tudo que Tu fizeste por nós, Senhor. Obrigado pela Tua entrega. Obrigado, Pai, por ter entregue Seu Filho, Senhor, para morrer pelos nossos pecados, Pai. Obrigado, Senhor. Mais uma vez eu digo, Senhor, por esse privilégio de estarmos juntos agora, Senhor, participando do corpo de Cristo, Pai. Obrigado, Senhor. Podemos comer o pão. Vou entregar a Paula para ela orar pelo cálice. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigada pelo Teu sangue derramado, Pai. E como foi falado aqui, Senhor, que este sangue seja um selo em nós, Pai, de que pertencemos a Ti, Senhor. Fomos comprados por um alto preço, Deus, que foi a Tua vida, Deus, naquela cruz. Nós Te louvamos por isso, nós Te agradecemos, Senhor, somos gratos. Pedimos que todos esses dias, Senhor, possamos nos lembrar disso, Pai, do Teu sacrifício na cruz. E Te peço, Deus, que este selo, Pai, nos guarde de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, Te apresentamos agora, Pai, o vinho, Senhor, o suco, Pai. Amém. Podemos tomar. Senhor nosso Deus, mais uma vez agradecemos, Pai, pelo Teu sacrifício, Senhor. Obrigado, Jesus, pela Tua vida, por sermos alvo, Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos guarda, nos abençoa, continua nos protegendo, Pai. Louvamos o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Paizinho querido. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos pelo carinho da sua participação, por abrir as portas da sua casa, abrir as portas do seu coração para receber a palavra de Deus, que foi ministrada através do louvor, da intercessão, da palavra, da ceia, e agora no encerramento, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, os dons e o fruto do Espírito Santo sejam convosco, com o povo de Deus, em todo lugar, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém.